ao nome do prefeito Luciano Cartacho uma força, principalmente um apelo de largada na região metropolitana da capital? Não. Entre outros nomes que poderíamos citar. Olha, deixa eu só fazer aqui, pegar um minutinho aqui para fazer um registro. A partir de agora, eu quero acolher aqui os telespectadores da TV Arapuã. A partir desse momento, um abraço a você que estava na programação da TV Arapuã, estava acompanhando pela TV Arapuã Samuca Duarte no Cidade em Ação. Segue conosco agora, estamos ao vivo aqui, excepcionalmente hoje, dos estúdios da Arapuã FM, falando aí para TV Arapuã, é isso, no Rede Verdade, entrevistando hoje o senador veneziano Vital do Rego. Eu estou aqui com Bruno Pereira, estou aqui com Fernando Braz, e a partir de agora, além da Arapuã FM, da TV Miramar, a gente está ao vivo também pela TV Arapuã, no Rede Verdade. Bruno. Falando sobre essa questão do nome do senador veneziano para o governo do estado, eu recebo aqui uma mensagem do prefeito de Monte Oreb, que é o prefeito Marcos Zeron, que manda uma mensagem dizendo que na condição do filiado do partido, ele vai manifestar o desejo dele, o desejo de candidatura própria com o nome de veneziano para o governo do estado. Já está inclusive aqui manifestando publicamente o apoio ao nome de veneziano ao governo do estado. Afora Marcos Zeron, você tem recebido esse acolhimento, essa tese da sua candidatura ao governo de outros MDBistas? A tese dentro do MDB, ou as teses sustentadas, elas são para os dois vieses. Existe alguns companheiros que mencionam a importância, e eu não desconheço, Braz. Usei uma figura de linguagem simples, até para que nós, cidadãos simples, possamos acompanhar o que significa. Se eu, como representante partidário, desejo que a minha legenda, como o meu time, possa ter torcida, eu tenho que estar presente em campo. Caso contrário, a sua torcida haverá progressiva, paulatinamente, de abandonar os estádios. Então, esse convencimento e essa lógica, ela existe. Eu não posso chegar nesse instante e dizer, meu querido prefeito Marcos Zeron, competentíssimo prefeito, diga-se de passagem, da cidade a qual eu visitei recentemente, numa entrega, entre outras obras, para a comemoração da sua emancipação política, de uma policlínica que nós destinamos R$700 mil. Eu posso chegar para Marcos Zeron, que é um MDBista histórico, é um MDBista do tempo do governador Maranhão. Eu posso dizer a ele, patrulhar as suas opiniões, já dizer, Marcos, não dê a sua opinião, Marcos, evite fazê-lo, Marcos, não traga a sua sugestão, não é? O seu convencimento da importância que o MDB possa ou deva estar, não. E do outro lado, existem aqueles que ponderam sobre decisões em termos de composição. Então são as duas teses, e para uma ou para outra a decisão será majoritária. Olha, e já tem ouvinte aqui perguntando, e o prefeito de Pombal, do MDB, doutor Vericinho, também está na lista, já anunciou, já quer veneziano candidato ao governo? Eu conversei com esses apelos têm lhe movido? Deixa ele falar de Pombal. Eu conversei com o Vericinho a semana retrasada para informar que nós tínhamos viabilizado 1,5 milhão para Pombal de pavimentação. Vericinho é um grande amigo, é outro grande MDBista. É histórico, né? Histórico. Existem realidades locais que os senhores bem conhecem, bem sabem, inescondíveis, que ele próprio já o fez e que é do conhecimento do governo, ou não. Existem realidades próprias de Santa Luzia, existem outras realidades que dentro do MDB não podem ser olvidadas, ou seja, omitidas e desconhecidas. E tudo isso será levado em consideração. Agora, a gente tem que tentar ao máximo a convergência de sentimentos. O propósito único de Vericinho, de Marcos Zeron, o meu, da senadora Nilda, de Roberto, o de Ranieri, de qualquer um dos filiados, é ver o MDB forte. Eu ia citar exatamente o papel do deputado Ranieri Paulino, do ex-governador Roberto Paulino. O deputado Ranieri Paulino, de forma muito pública, já disse, olha, independentemente da decisão que for tomada, eu já quero antecipar a minha aqui, dizendo que vou ficar com o governador para a reeleição. Como é que o senhor avaliou essa posição do deputado? Ele será tratado como um peixe fora d'água se o MDB pegar outro caminho? Enfim, terá retaliações, terá complicações, mas como é que você avalia essa posição do deputado? Você acha que ele está antecipando demais uma decisão que ele próprio não poderá sustentar? Não, é plenamente e é razoável que nós entendamos e respeitemos.
compromisso do ex-governador, secretário Roberto Paulino, do deputado Ranieri Paulino, e isso nós conversamos inclusive em Brasília quando foi dito à presença dele próprio o sentimento da Executiva Nacional, que também não era de desconhecer a presença do MDB, porque nós precisamos formar chapas, né? Então são responsabilidades comuns, são responsabilidades que precisam ser divididas por todos. O que isso significará a formação para a Assembleia Legislativa, o que isso significará a formação para a Câmara Federal. Mas eu não conheço palavra de retaliação, não haverá quaisquer mudanças caso isso venha a acontecer. Isso só será posto para os mesmos, né? Porque eu sempre os tive na condição, diga-se de passagem, até mais do que eu próprio, porque são mais longevos no MDB, né, do que eu, né? Tanto o Roberto quanto o Ranieri, e eles bem o sabem, porque me recordo da luta de ambos para que em 2014, em situações até muito mais limitadoras, eles foram bravos companheiros para que houvesse a presença do MDB, vocês se recordam ou não? Sim, com a candidatura do então senador Vital do Rego Filho, e como eu sempre os vi como defensores muito intransigentes pela confiança, pela dedicação, pela abnegação ao lado do governador Maranhão em torno do MDB, por que não pensar mais à frente se isso vier a acontecer desse convencimento? Mas caso contrário, não há qualquer mudança em termos de relacionamento. Ô senador, do ponto de vista de aliança partidária, o senhor sabe que para enfrentar o governo, e se concretizando isso, há uma necessidade de união de oposições e forças. E dentro das oposições há uma pré-candidatura lançada pelo PSDB, que é o nome do Pedro Cunha Lima, seu adversário político local em Campina Grande. Em o senhor lançando o nome, havendo o nome do MDB, o senhor tem algum veto para a família Cunha Lima ou o senhor vai chamar para o campo do debate, do diálogo também, para uma conversa em Campina Grande? Já que o senhor disse que em política não se veta nada, não... Não é que não se vete nada. Existem comportamentos, posturas, linhas de coerência que precisam ser, e eu muito aprecio a isso. Mas a política não é como uma nuvem, não, que um dia está ali, uma hora está ali, outra hora está ali? Ela tem a sua dinâmica, até um determinado ponto. Eu não teria nenhum problema, até porque registro aqui que as nossas diferenças no campo de visão administrativa, de gestão e de política de 3 décadas, 4 décadas, nunca interferiu no respeito recíproco que houve entre o ex-governador Ronaldo com meu pai, o atual, o ex-senador e ex-deputado Ivandro com o meu pai, o ex-governador Cássio com Vitalzinho, estando ambos no Senado, comigo mesmo. Nunca houve nenhum desnível ou nenhuma, vamos dizer assim, sobressalto em termos de tratamento. Campos opostos, visões opostas para a política local, porque ambos tiveram experiências administrativas onde foram desenvolvidas ao seu modo, ao seu estilo, ao seu pensar, né? Eu sempre tenho que trabalhar na hipótese. Na hipótese de uma candidatura do MDB, independente do nome que seja, a possibilidade de você se unir no segundo turno, ela existe. Ela não precisa se dar já no primeiro momento, porque tanto quanto o MDB, o PSDB também busca, como o Cidadania, como o PSL, Democratas, todos buscam o quê? O seu fortalecimento e uma presença maior nas casas representativas. O senhor começou isso com Pedro Cunha Lima, quando o senhor se encontrou com ele há uns 40 dias atrás? Eu me encontrei com Pedro, como qualquer um pode se encontrar ocasionalmente, porque fui convidado para a entrega de obras no município de Montadas, algumas dessas obras que foram recursos destinados por nós. E como o prefeito votou em Pedro para a Câmara Federal, estava chamando-me para agradecer publicamente o esforço que nós fizemos por Montadas, eu me encontrei com ele, bati um papo, conversei sobre mas não discutiu aquecimento global não, né, com o Pedro Cunha Lima? Foi discutir política, né? Conversar política. Também. Quando político se encontra, só sai política, né, senador? Luiz, olha, 1h40, estamos ao vivo aqui. Você que acompanhou, que está ligando o rádio agora, está entrevistando o senador veneziano Vital do Rego, nesse último programa aqui do Arapuã Verdade do ano. Estamos ao vivo pela TV Miramar, estamos ao vivo pela TV Arapuã no Rede Verdade. E, senador, eu queria lhe perguntar o seguinte: o ministro Vital do Rego Filho, ministro do Tribunal de Contas da União, há alguns anos e há um bom tempo, a gente sabe, não
se envolve mais, né, na política, está ali no seu exercício da função do cargo do Tribunal de Contas da União, não tem, enfim, se exposto em relação à questão política e tudo, mas é seu irmão e, naturalmente, para além da função dele de ministro do TCU, num encontro de família, num almoço de domingo, é óbvio que ele tem todo o direito de fazer qualquer leitura política, pela experiência que tem, inclusive, pela trajetória que tem na política. Assim o faz sua irmã, assim o faz sua mãe, sua esposa, seus filhos farão, todos têm dentro de uma família política uma opinião a dar com base naquilo que conhecem mais ou que conhecem menos. O que é que, pessoalmente, o irmão Vitaldo Rego Filho tem dito para o irmão veneziano quando ele olha para 2022? Qual é a defesa dele? É a defesa de que no manual da política diz que quando você tem um mandato de 8 anos de senador, você não pode passar sem uma disputa no meio, porque é muito tempo num mandato, parado no mandato do ponto de vista de não disputar a eleição. Ou ele diz que você deve disputar a eleição, não deve. O que é que o irmão Vitaldo Rego diz para o irmão veneziano? Luiz, Vitalzinho tem, como todos os membros da corte, que cumprir rigorosamente aquilo que é exigido pela Constituição. No instante em que ele optou no cumprimento de 4 anos de mandato e na escolha que o Senado fez, honrosa escolha para ser integrante da corte, ele teve que, a partir daquele instante, até o momento em que haverá a sua, o seu desligamento por força da idade da corte, e quem sabe ainda com rigidez, e eu quero crer que sim, de voltar, porque o mundo político, além de ter sido um profissional do direito, de ter sido um profissional da medicina, a vocação Vitalzinho pela política sempre foi muito forte, né? Teve uma história de deputado por 3 vezes à Assembleia Legislativa, de deputado federal, de senador da República, com resultados, com trabalho. Agora mesmo eu falei sobre a BR-230 e muitas das vezes aquilo que tu me disseste e perguntar, se você não disser, outros não dirão. E poucos sabiam que foi Vitalzinho como senador que deu o pontapé inicial para que essa obra possível agora de ser iniciada nos primeiros meses de 2022 possa acontecer. Foi ele que viabilizou os 17 milhões de reais para o projeto de viabilidade técnica, foi ele que incluiu no plano plurianual de 2016 ou 2017 essa duplicação. E poucos, a partir de Campina Grande, sabiam dessa participação dele. Então é preciso que se diga, e eu na condição de irmão o faço por justiça. Então, converso sim. Dizer a você que não converso sempre quando podemos, e aqui mesmo em João Pessoa, que ele veio passar uma semana, 10 dias, eu conversei com ele demoradamente, traz anteontem. Troca experiência. O que é que o Vitalzinho diz? Ele é muito convergente, é aquilo que eu estou dizendo aqui a vocês. Então a gente tem que esperar, nós temos que observar. Ele é muito maduro, ele é Me corrija se eu estiver errado, ele foi candidato dentro do mandato de senador. Sim. É isso? Foi. Ao governo, né? Ele foi candidato ao governo dentro do mandato de senador. Foi. O irmão está se espelhando nele? Mas nós não desconheçamos que quando você fala, ou seria verdadeiro eu desconhecer que muitas das vezes é levado em consideração o fato de que, pela oportunidade que se tem no mandato de 8 anos de você concorrer, caso você se sinta preparado, em condições, com desejo, com estratégias comuns, convergentes, para ajudar o partido, para desenvolver algumas ideias, isso é dito, Luiz. É óbvio, eu tenho muitos companheiros no Senado Federal que vão concorrer aos governos respectivos dos seus estados sob essa perspectiva, primeiro, a de buscar a vitória para fazer, além do que podem fazer no Senado, fazer na condição de governadores ou governadoras. Então isso é levado em conta. Essa tese de que o senhor não tem nada a perder porque o senhor tem mais 4 anos para frente no Senado, isso não lhe anima, não? Só tenho a ganhar, não tenho nada a perder. Se eu perder, eu volto para o Senado, mas se eu ganhar, eu saio. Não, o que me anima é poder, ao término, eu espero que assim o façamos de janeiro, tenhamos tido a melhor decisão para beneficiar o MDB. E beneficiando o MDB, eu tenho muita segurança, Braz, que o MDB, pela sua história, sua identificação, sua relação democrática, de saber se relacionar com os agentes políticos a todo momento e não apenas nos instantes derradeiros de mandatos, isso
tem uma influência benéfica à sociedade paraibana. O que me alimenta é isso. Se ao final disser o MDB tem candidato, isso é o melhor para o Estado, é o melhor para os paraibanos, o tenhamos ou a tenhamos. Se o melhor para o MDB, para o Estado, como participação do MDB, é fazer uma parceria, que assim também entendamos. Aqui não é a posição individual, personalizada, não, porque eu desejo, se não estiver participando desta forma, continuar fazendo um mandato de resultados. Eu continuo com essa expectativa que Deus me permita saúde, que me permita capacidade mental, né, tirocínio, boas relações, como nós temos, graças a Deus, que essas boas relações promovam o melhor em termos de resultados ao nosso Estado. E por que não imaginar que você pode ter os 8 anos de mandato e buscar, caso a sociedade ainda o veja e o queira como efetivo colaborador, a uma nova eleição? Ambas as possibilidades existem. Ô senador, pegando o gancho já que a gente falava agora há pouco no seu irmão, o ministro Vital do Rego, deixa eu falar na sua outra metade, que é a Ana Cláudia Vital do Rego. Queria perguntar ao senhor para onde vai Ana o ano que vem? Já há uma definição em torno, o senhor vai lançar o nome dela como deputada federal, que representa o partido do senhor? Como é que vai ficar essa posição para o ano que vem? Bruno, meu irmão e meu amigo, não sou eu que lanço, não sou eu que tomo essa decisão. Essa é uma decisão que passa por ela própria. E também pelo senhor, né? O senhor é consultado, né? Sim, porque uma consulta mútua, né? Então, mas é uma decisão, porque se eu dissesse assim, Aninha, seria importante simplesmente que você participe e desconhecer aquilo que é vontade pessoal, não posso fazer isso. Ninguém pode tolher as vontades dos seus parceiros, das suas parceiras. É uma vontade de Ana, porque ela tem se constituído e tem construído um espaço próprio, sim. Ela, sim, o fez até em sacrifícios pessoais, porque em 2018, atendendo o chamamento do grupo, ela não foi candidata à Assembleia Legislativa e sim à Câmara Federal, obteve uma votação considerável, não suficiente para ser titular, mas ficou na primeira suplência com 50 mil votos numa campanha de 40 dias. Ela teve uma votação digna de todo respeito, majoritária nas oposições com 25%, arredondando em Campina Grande nas últimas eleições municipais. Eu a vejo, como sempre disse aos senhores e às senhoras que nos escutam, com vida própria para a política. Então ela vai participar, deve participar, sim, já disse, né? Deve estar, inclusive, se desligando até na orientação que o governador fez publicamente já a esse respeito. Agora em janeiro? Penso eu que sim. Até em face da necessidade dela se preparar no sentido de buscar apoio, de consolidar essa postulação e essa pretensão. Mas ela vai para o PMDB mesmo? Eu a convidei. Mas se ela topar... Ela não deu a resposta. Ainda não. Eu espero que possa atender ao convite de muitos parceiros. Senador, eu vou lhe fazer uma pergunta que já lhe fiz na TV, mas para quem no frente a frente, mas para quem não acompanhou, está acompanhando agora aqui no rádio. A gente está chegando no final de 2021 e como é que o senhor avalia? É uma pergunta que a resposta, seja ela qual for, ela diz muito, mesmo que não claramente ela não seja declarada, mas como é que o senhor avalia o governo João Azevedo? O senhor fecha 2021 e que leitura você faz da gestão de João Azevedo nesse ano, nesses 3 anos, nas portas de 2022? Independente da condição atual do MDB, independente daquela disposição ou posição final do MDB, Luiz, saiba que aquilo que eu disse em termos de reconhecimento às conquistas produtivas, aos bons resultados em alguns campos, em alguns setores, será o mesmo. Por exemplo, se veneziano for o escolhido ou outro vier a ser escolhido, caso o MDB assim se decida, eu não vou desconhecer o que um dia eu falei a respeito do governo do Estado. Como também não estarei sendo aqui incorreto, desatencioso, simplesmente porque o MDB possa participar, de fazer questionamentos. Né? Então, ninguém vai apontar para mim a dizer, veneziano, mas você falou certa feita que a atuação da saúde em termos de combate à pandemia ou de administrar naqueles momentos mais duros não tenha sido merecedora do seu reconhecimento. Veneziano, certa feita você falou que o governador precisava dialogar mais com os setores. Também falei. E acho que foi um equívoco. Alguns setores que batiam a porta do governo do Estado e alguns deles, inclusive, com intermediação minha própria, para que esse diálogo se desse.
não para que desconhecêssemos os rigores, os critérios, os protocolos, mas que nós pudéssemos estar sentados à mesa no diálogo. Eu penso que a marca da política, além de outras, é saber dialogar, é saber ouvir, independente dos instantes de calendários ou de agendas políticas. Então, Luiz, muito tranquilamente eu posso te dizer, se estivermos a participar, a mudança não existirá em termos de opiniões. O que eu disse um dia, não desconhecerei. Como também tenho por obrigação sempre buscar o que de melhor haja para o meu Estado. O aprimoramento, o aperfeiçoamento no que faz uma administração pública. Apenas aguardemos esses instantes. Você agiria diferente nesse momento de discussão das polícias com o governo do Estado? Exatamente, eu ia fazer essa pergunta. Pronto. Se o senhor estivesse sentado na cadeira Qual do seria a sua governador da posição? Paraíba, como é que o senhor ia tratar tudo isso que tem sido a pauta da semana mais debatida aqui no jornalismo? Olha, eu fui governante, né? E, por exemplo, o meu estilo foi o estilo de sempre se sentar à mesa com o sentado. Eu fui o prefeito que mais recebeu... Senador, rapidinho, só para chamar o intervalo para o Rede Verdade na TV Arapuã. Daqui a pouco a gente volta no Rede Verdade, mas aqui a gente prossegue sem problemas aqui no Arapuã. Na rádio na rádio normal. Desculpa, Pode continuar, senador, pode. Então, eu me lembro